Olá! Começa agora mais um programa Ideias e Debates. E o tema de hoje é crise hídrica. Mas eu acredito que a crise hídrica seja talvez uma consequência. Então a gente vai conversar sobre as causas dela e também sobre as soluções que podemos encontrar para diminuir essa crise hídrica. E hoje eu tenho como convidados aqui o Alexandre Ueso, ele que é coordenador do projeto Semeando Água, do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e também professor da ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP. Alexandre, seja bem-vindo ao Ideias e Debates. Olá, Fábio, tudo bem? Muito prazer estar aqui e obrigado pela oportunidade. E eu recebo também o Rafael Chiodi, ele que é coordenador do projeto Nexus Água, Energia e Alimentos no Sistema Cantareira e também professor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Lavras. Rafael, também seja bem-vindo ao Ideias e Debates. Olá, Fábio. Muito obrigado pelo convite e estou muito feliz de poder debater esse tema aqui com você. Alexandre, eu vou começar por você aqui o nosso bate-papo. Eu quero entender, nesse momento, atualmente, como está a situação ali do sistema Cantareira em relação à água, em relação à crise hídrica. Então, Fábio, em relação ao Cantareira, a gente não está numa situação muito confortável, né? Porque agora a gente está entrando na época seca, né? E a gente tem cerca de 50%, né, do volume de água que o sistema tem capacidade de armazenar, né? E a grande questão é que se a gente olhar, né, para os últimos meses, né, na verdade, os últimos 16 meses, por exemplo, a gente vai verificar que esses meses a gente teve uma quantidade de chuva muito menor do que seria o esperado, né, de acordo com as médias históricas, né? Então isso é bastante preocupante porque é esperado que o volume ele vai começar a diminuir, né, justamente porque a gente tem uma quantidade de chuva menor, né? Então provavelmente, né, mesmo se a gente mantivesse uma média histórica, a gente teria um volume de armazenamento menor no final desse período seco, né? Mas como a gente tem tido essa tendência de ter uma quantidade de chuva menor ainda, então provavelmente isso vai ser mais grave ainda. O Rafael, a gente fala do sistema Cantareira, né? A gente fala, é o sistema que abastece de água, acho que mais de 7 milhões e meio de pessoas só aqui na Grande São Paulo. Mas esse problema de crise hídrica, de falta de água, é um problema hoje até um pouco mais generalizado, não só na região da Cantareira, né? Como é que você analisa esse problema? Como é que é o seu trabalho junto ao problema de crise hídrica em São Paulo e no Brasil? Fábio, com certeza, a gente vivenciou algumas crises, essas crises elas acabam sendo periódicas, e a mais importante que a gente teve foi agora em 2013, 2014, e não foi só no sistema Cantareira, foi uma crise que afetou toda a região sudeste. E a crise ela tem um fator climático central, né? As chuvas elas caem abaixo da média do esperado, e esse fator climático ele está relacionado também a fatores socioeconômicos, né? Ou seja, o desenvolvimento social, o aumento populacional, o desenvolvimento econômico, industrial, eles também criam demanda de usos para a água. Então, esses fenômenos climáticos, que muitas vezes são naturais, a gente tem isso acontecendo aí em longo período do tempo,
ele se soma ao processo socioeconômico de desenvolvimento das sociedades. Então, especificamente nesse contexto da região sudeste, no qual se encontra a área do sistema Cantareira, sofreu, e como o Alexandre colocou, né, essa é uma questão que está posta no cenário atual, essa é uma nova crise hídrica, um novo episódio de crise, e está posto isso para o futuro também, por esses dois processos, vamos dizer assim, climático e socioeconômico do desenvolvimento da sociedade. Rafael, isso que você falou eu achei bastante interessante. Os problemas socioeconômicos, o quanto isso afeta, o quanto isso influencia a que de repente a gente tenha problemas relacionados à água. Para o nosso espectador em casa conseguir entender melhor o assunto. Por exemplo, nas grandes cidades, muitas vezes por falta de espaço para moradia, acabam construindo ali alguma moradia perto de rios. Elas muitas vezes acabam jogando ali o lixo que elas não vão usar mais dentro desses rios. De uma certa forma, isso influencia lá na frente nessa crise hídrica? Sim, com certeza. A ocupação do território, especialmente territórios sensíveis ao ciclo hidrológico, vamos dizer assim, onde os espaços onde a água precisa ocupar, né, para promover o seu ciclo, né, a infiltração, o surgimento das nascentes, dos lençóis freáticos, os rios e reservatórios. Então, a ocupação do território é um aspecto muito importante. Aí você colocou uma questão, né, da ocupação muitas vezes irregular por imóveis, e essa ocupação afetando a dimensão da qualidade dessa água. E essa é uma dimensão também da crise hídrica. Quando a gente pensa crise hídrica, a gente pensa muito na dimensão quantitativa, a quantidade de água disponível dentro de uma bacia hidrográfica que vai estar disponível para aquela população, para aquelas atividades econômicas. Só que a qualidade é uma dimensão importantíssima da crise hídrica, porque às vezes você tem a água em quantidade, mas não em qualidade, e ela fica impossibilitada de ser usada. Então a população não tem acesso a ela. Então, quanto mais se ocupa e se despeja, né, rejetos nos cursos d'água, mais você afeta essa dimensão da qualidade e você intensifica o problema da crise hídrica, um problema que muitas vezes ele se inicia com a questão quantitativa, mas ele é acentuado pela dimensão qualitativa. E esse é um problema muito comum, né, na região metropolitana de São Paulo. Vários mananciais que são responsáveis pelo abastecimento da região metropolitana de São Paulo estão sofrendo com o processo de ocupação irregular dessas áreas de mananciais. E esse é um caso também do contexto do sistema Cantareira. Ele não chega a ser tão dramático como o caso do reservatório Piles, Guarapiranga, mas também no contexto do sistema Cantareira a gente assiste ocupações irregulares de áreas importantes para a recarga do sistema Cantareira. E existem legislações, regras, normas para se regular o uso desses espaços, desses territórios, mas muitas vezes essas regras são burladas e esse é um fenômeno dos mais sérios que atingem lá a região dos mananciais do sistema Cantareira. O Alexandre, o Rafael destacou bem esses problemas socioeconômicos que acabam afetando também a qualidade da nossa água. Em relação aos problemas socioambientais, o que ocorre tanto no ambiente para gerar uma falta de água, gerar às vezes o sumiço de determinados rios, de determinadas nascentes, o que tanto ocorre na natureza para trazer essas consequências ruins aí para o sistema de água de uma cidade, de uma região? Então, Fábio, essa pergunta ela é essencial, né? Porque está tudo muito relacionado com a forma como é feito o uso do solo nessas regiões de mananciais, né?
Quando a gente fala áreas de mananciais, na verdade são as bacias, né, que abastecem o sistema Cantareira. Né? Então a gente sabe que o sistema Cantareira ele é formado por 5 represas, né, que são interconectadas. Então começa na verdade nos municípios mineiros, né, entra nos municípios paulistas até chegar em Mairiporã, e depois essa água é bombeada para cima da Serra da Cantareira e depois por gravidade chega até a cidade de São Paulo. Mas um ponto importante é como que é feito o uso do solo nessa região dessas bacias, né? E o que a gente tem visto historicamente, como o Rafael mencionou, é essa degradação, né, desse uso do solo. Né? Então, o que a gente percebe é que boa parte da região é formada por pastagens bastante degradadas, né? E aí, isso do ponto de vista econômico é ruim, porque os produtores, né, que estão ali, na verdade, eles têm um rendimento muito baixo por causa da sua pastagem, que é degradada, e ao mesmo tempo você tem um efeito para o meio ambiente, né, porque, conforme o Rafael mencionou também, né, você tem um ciclo hidrológico, e o ciclo hidrológico, para ele funcionar bem, esse uso do solo ele tem que ser bem adequado. Né? Então, por exemplo, se você tem uma pastagem degradada, essa pastagem ela vai estar muito compactada. Né? Então, se você tem uma chuva, ao invés dessa chuva infiltrar e abastecer os lençóis freáticos, os aquíferos, ela vai mais escoar e levar sedimentos para dentro dos corpos d'água, né? Para dentro de nascentes, para dentro de rios e até as represas. Né? Com isso, você perde até a capacidade de armazenamento de água dessas represas, porque você está jogando terra, né, dentro dessas áreas. Né? Então, o ideal, na verdade, é a gente pensar de planejar, né, de que maneira que a gente consegue melhorar esse uso do solo, que é justamente para você ter tanto a melhoria do lado econômico, ou seja, você pensar em sistemas produtivos que sejam sustentáveis, né, ou seja, então aqui a gente está falando de fazer um melhor manejo dessa pastagem, né, sistemas silvipastoris, silviculturas de nativas ou sistemas agroflorestais, né, que são sistemas, né, que a gente chama de sistemas da natureza, né, onde você tem um retorno econômico para os produtores e, ao mesmo tempo, você tem um benefício, né, para a produção de água, que é um bem tão importante para essa região. Né? Então, e se a gente observar também, a gente pegou as imagens de satélite, né, desde 85 até atualmente, se a gente observar, a gente está perdendo floresta ainda dentro do sistema Cantareira. Né? Então, a gente tem cerca de 5.000 hectares que foram perdidos durante esses mais ou menos 35 anos. Né? E, ao mesmo tempo, você tem uma expansão imobiliária, né, também relevante nessa região. Isso faz com que você tenha um aumento, né, da população nessa região, que é uma região que é muito importante para esse abastecimento. Né? Então, na verdade, ao invés de a gente estar caminhando, né, para um sistema mais sustentável e que garanta, né, esses recursos hídricos, né, não só para a gente atualmente, mas para as futuras gerações, na verdade a gente está fazendo com que o sistema Cantareira cada vez mais ele perca essa resiliência, principalmente a essas mudanças climáticas. Né? Então, aí se soma a esses fatores. Né? De um lado, você tem o uso do solo que cada vez mais está se degradando, e do outro você tem as mudanças climáticas que vai fazer com que a gente tenha os extremos do clima, né? Ou seja, em alguns momentos você tem uma grande quantidade de chuva, né, concentrada num período muito curto, e longos períodos de estiagem, né? Então, a gente percebe que isso só pode dar em novas crises hídricas, né? Se a gente mantiver esse mesmo ritmo de ocupação e se a gente não tiver uma preocupação especial para essa região que é tão importante. Ô Rafael, eu estou escutando aqui o Alexandre, e quando ele fala dessa degradação, e ele fala que por motivos da natureza, eu entendo, mas quando ele fala que a degradação ocorre por parte do bicho-homem, né, das pessoas que vivem naquela região, eu fico na dúvida por que isso ocorre. Falta uma educação ambiental para essas pessoas, falta uma atuação mais forte por parte do poder público, é um conjunto de coisa. Por que pessoas que estão numa região de natureza abundante, muitas vezes ao invés de preservar,
acabam estragando o que eles têm ali, Rafael? Fábio, essa é uma questão bastante delicada, né? E tem relação da própria interação, né, do homem com a natureza, e isso em sociedade. Então, a gente precisa dos recursos naturais para sobreviver, para se reproduzir biologicamente e socialmente. E dentre os recursos, né, a terra, a água, a biodiversidade são centrais. Então, ao longo do tempo, a sociedade ali daquela região, as populações ali foram interagindo e explorando a terra e os recursos naturais ali disponíveis para sobreviver. Então, a agropecuária é uma atividade muito importante naquela região ainda. Apesar de existir cidades com nível de industrialização, esse nível é muito baixo. Então, a gente tem ali, na área dos mananciais do sistema Cantareira, uma predominância de médias e pequenas propriedades que exploram a agropecuária, pecuária bovina, agricultura e também a silvicultura de eucalipto. Ou seja, são atividades que, dependendo do manejo que como elas são conduzidas, elas causam impacto na dimensão hidrológica local e regional. Então, práticas não conservacionistas, elas afetam aspectos do solo que prejudicam a manutenção da água naquele local. Okay? Então, essas formas de manejos que foram se estruturando ao longo do tempo, naquele contexto, não necessariamente são formas sustentáveis ecologicamente, são sustentáveis no âmbito econômico e social, porque garantiram a existência daquelas populações e ainda garantem. Mas hoje elas são entendidas como estratégias produtivas que geram impacto sobre os recursos hídricos. Então, daí, os estudos, né, o conhecimento científico propõe novas formas de se conduzir atividades. Aí o Alexandre colocou algumas delas, né? Os sistemas agro-silvopastoris, sistemas de consórcio. Esse é um aspecto, então é a relação, né, da população com os recursos. Outro aspecto é a questão das políticas, como você colocou. Existem várias instituições, como a gente chama, né, são regras e normas formais que determinam, né, o modo como a gente se organiza enquanto sociedade, que recai sobre o contexto do sistema Cantareira. Por exemplo, a gente tem o Código Florestal, que é a lei que determina que os imóveis rurais precisam manter, a título de reserva legal, 20% da sua propriedade preservada com mata nativa e preservar as áreas de preservação permanente dentro do imóvel rural, que incluem as áreas no entorno de corpos hídricos, nascentes e cursos d'água. Então, essa lei é uma lei muito importante e ela sendo efetivamente cumprida por todos os proprietários, a gente teria um cenário diferente do que o Alexandre colocou, de perda de vegetação nativa. A gente teria um cenário, né, de uma presença mais significativa de vegetação florestal nativa, que tem uma relação direta com a questão da disponibilidade hídrica local. Então, quanto mais florestas a gente tem, mais água disponível ao longo do tempo, do ano, a gente tem naquela bacia hidrográfica. Entende? Então, a não efetividade dessa instituição é um fator que, na prática, afeta a disponibilidade hídrica e tem uma relação direta também com a crise hídrica, ou que seja com a intensificação ou a intensidade dessa crise. Okay? A gente tem, por exemplo, uma política no estado de São Paulo de proteção dos mananciais do estado. Então, é uma política que restringe partes do território que são importantes, áreas de mananciais. Então, nessas
áreas, a gente tem que restringir a ocupação do território. Então, usos menos intensivos precisam ser permitidos somente. No entanto, a gente assiste nessas áreas a ocupação irregular de imóveis, a gente assiste processos de poluição da água nesses espaços que são importantes de serem conservados, enfim. Temos outras instituições, né, como as unidades de conservação, que são importantes, e principalmente as áreas de proteção ambiental. Toda a área de recarga do sistema Cantareira, ela é protegida por uma unidade de conservação que tem a categoria de APA, Área de Proteção Ambiental. A APA, ela é um grande território, mas os gestores, eles têm como objetivo fazer com que processos que ocorram ali no interior da APA ocorram dentro da ativa sustentável, do desenvolvimento sustentável. Então, fazer com que empreendimentos que ocorram naquela área sejam empreendimentos que causam o mínimo de impacto e que tenham a perspectiva de mitigação dos efeitos prejudiciais aos recursos hídricos. Ou seja, fazer com que essas áreas de proteção ambiental sejam efetivas seriam caminhos para se tomar para a gente caminhar para a sustentabilidade do uso dos recursos no contexto do sistema Cantareira. O Alexandre, eu escutando agora o Rafael, eu vejo que esse trabalho muitas vezes tem que ser um trabalho em conjunto, por parte de autoridades, por parte da população local. E eu sei que o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, costuma fazer um trabalho muito interessante de preservação ambiental. Quando vocês vão fazer um trabalho desse, um trabalho às vezes de uma área que já foi degradada e que vocês estão ali revitalizando essa área, plantando árvores onde não tem mais árvores, a população local, ela participa? Vocês incentivam a participação dessa população local? Como é que funciona essa interação entre vocês e quem mora naquela região? Então, Fábio, essa integração ela é fundamental, né? Porque, na verdade, a gente só vai conseguir, né, ter um cenário do sistema Cantareira, né, para o futuro sustentável se, na verdade, a gente conseguir envolver toda essa população que vive dentro do sistema Cantareira, né? Então, por isso que quando a gente faz o trabalho do Semeando Água, né, quando a gente vai fazer um planejamento, por exemplo, para restauração, a gente faz, na verdade, um planejamento para a propriedade como um todo e para as bacias, né, e para as paisagens como um todo, né? Porque é importante restaurar, né? A gente tem um passivo ambiental muito grande na região do sistema Cantareira. A gente tem cerca de 21 mil hectares, né, de áreas de preservação permanente, né, que são aquelas áreas no entorno de rios, de nascentes, que deveriam ter floresta, mas hoje em dia tem outros usos, né? Então, pela legislação ambiental, né, pelo Código Florestal mencionado pelo Rafael, a gente teria que ter essas áreas restauradas, né? Essa é uma atividade importante, mas tão importante quanto essa atividade é a gente trabalhar também com esses sistemas produtivos, né? E aí que eu acho que o engajamento das pessoas, né, dos produtores, dos proprietários rurais fica maior, né? Justamente porque a gente faz esse planejamento não só para resolver, né, a questão da água, mas também para resolver essa questão socioeconômica nessas propriedades, né? Então, com a implantação desses sistemas produtivos, né, baseados na natureza, então a gente tem esse aumento da renda, né? Então, por exemplo, né, quando a gente está para fazer o manejo de uma pastagem, né, normalmente quando a gente chega na propriedade, a gente verifica que o gado ele chega até o corpo d'água, então ele vai beber água dentro dentro das nascentes, né? Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente faz o planejamento para fazer uma divisão dessa pastagem em vários piquetes, onde você vai ter uma rotação de pastagem, que é justamente o que vai fazer com que você tenha uma produtividade maior, né? Capim crescendo com desenvolvimento maior, fazendo com que você tenha também mais infiltração de água no solo e mais alimento para o gado.
Só que quando você faz esses piquetes, automaticamente você já tira o gado desses corpos d'água. Então você já tira aquele impacto direto naquela área importante. Então você coloca o bebedouro, né, o que a gente chama de área de lazer, né, a gente faz uma área de lazer para o gado, para ele não ter que entrar nessas áreas de preservação permanente. Né? Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente pensa dessa maneira integral, que é justamente para engajar, né, esses produtores. Né? Porque eu acho que um ponto fundamental, né, apesar de que, se a gente olhar historicamente, né, o estado de degradação que a gente tem atualmente tenha sido ocasionado, né, pela ocupação passada, né, e muitas das pessoas que moram na região, né, são familiares, né, dessas pessoas, né, que ocuparam essa região e que ocupam, né, essa região atualmente, mas na verdade a solução estão nessas pessoas também, né? Então, o mais importante, eu acho que para a gente garantir essa sustentabilidade é a gente manter esses produtores nessas regiões, nessa área, tá? Porque o movimento que a gente observa na região é que, como você tem um baixo rendimento, né, você tem aquela área degradada, qual que é a tendência? Essas pessoas venderem suas terras, venderem para pessoas que vêm de fora. Né? Essas pessoas que vêm de fora, muitas vezes não têm nenhuma afinidade, né, com a produção na terra, então muitas vezes o que eles querem é especular. Né? Então eles pegam aquela área, né, que é um sítio, uma propriedade, fazem loteamentos, né, muitas vezes clandestinos, loteamentos irregulares, né, porque as próprias leis, né, dos municípios não permitem fazer esse tipo de loteamento, e aí começam a vender esses lotes. Né? E aí a gente vai ter a pior situação possível, né, porque aí você tem um adensamento de pessoas, você vai ter mais compactação, né, do solo e mais impermeabilização, porque muitas áreas começam a ser áreas urbanas, né, expansão de áreas urbanas, fazendo com que você tenha menos infiltração de água no solo ainda. Né? Então, no projeto, a gente faz as ações, né, que a gente faz, na verdade, visam fortalecer esses produtores rurais do sistema Cantareira, que é justamente para evitar que exista esse êxodo rural, né, e essa transição, né, para um sistema mais urbanizado. Né? E é super importante também a gente engajar os jovens também, né? Porque muitas vezes os pais, né, os avós, eles querem continuar na terra, mas às vezes os mais jovens não querem, né? Justamente por causa dessa questão, né, de associar, né, aquele ambiente rural com um ambiente atrasado, né? Quando na verdade deveria ser o contrário, né? Eles deveriam valorizar aquele espaço que é tão importante. Então, as ações que a gente vem praticando no projeto são justamente para trazer novas tecnologias de produção, né? Aumentar o rendimento, mas também engajar esses jovens, né? Para que eles tenham mais interesse também de permanecer nessas propriedades. O Rafael, o Alexandre tocou num ponto que uma hora, se nenhum de vocês dois falasse, eu iria falar aqui, que é bastante curioso, né? O jovem hoje em dia, ele está tão envolvido com tecnologia que normalmente ele quer estar numa cidade grande, ele acha que estar no campo muitas vezes é sinônimo de atraso. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que hoje o agronegócio já está bastante desenvolvido, mas esse ainda é um pensamento recorrente por parte dos jovens. Como é possível mudar essa cabeça do jovem, trabalhar essa coisa da educação, mostrar para ele que às vezes as oportunidades econômicas até, né, elas são muito mais pujantes no interior, junto ao campo, do que até mesmo em algumas cidades Brasil afora? Pois é, Fábio, essa é uma questão bem delicada, mas a gente tem diferentes contextos rurais no Brasil, né? E a gente está falando num contexto rural, que é dessa área que engloba os mananciais do sistema Cantareira, é um rural que está
bastante influenciado pelo urbano, né? Então, se a gente pega os municípios de Extrema, Joanópolis, Piracaia, Nazaré Paulista, Camanducaia, então a gente percebe que atividades econômicas que antigamente elas aconteciam somente nas cidades, elas estão acontecendo nesses lugares. Isso muito pelo desenvolvimento do turismo, do ecoturismo, né, das atividades de lazer que essa região proporciona, uma região muito bonita, de um clima agradável, então ela é a população urbana. Essa dinâmica, ela, de uma certa forma, ela cria possibilidades econômicas dos jovens ficarem no campo, mas não necessariamente ficarem na sua propriedade, né? Eles têm sua propriedade e atuam, trabalham fora para gerar renda. Então, essa é uma estratégia. Então, ampliar as possibilidades de geração de renda para os jovens, para eles terem condições e interesse de ficarem no meio rural. E essa é uma possibilidade porque a atividade agrícola, a pecuária bovina, a silvicultura, como o Alexandre colocou, são atividades que não são tão rentáveis. E esse contexto não é um contexto do agronegócio, né, desenvolvido na monocultura, não. É um contexto da agricultura familiar. Então, esses produtos tradicionais que são produzidos, eles têm inserção nos mercados. Se produz alimento nessa região, mas não é uma atividade que hoje ainda é o cerne econômico da família. Ela se perdeu para grande parte das famílias agricultoras. Então, o que acontece? Eu acho que, assim, para esses jovens terem interesse, eu acho que, primeiro, é se manter na propriedade, mas é terem condições de obterem renda satisfatórias, né, no seu lugar de moradia. Eu acho que é uma possibilidade. Claro, você ter serviços disponíveis, né, uma boa educação na sede do município, uma oportunidade de aprofundar, né, desenvolver mais seus estudos numa pós-graduação, ter serviços de saúde de qualidade no município. Então, tudo isso também influencia. Mas eu acho que essa dimensão da expectativa, de suprir a expectativa econômica dos jovens no meio rural e dentro das atividades agropecuárias é a grande questão. Como o Alexandre colocou, né, são os produtores, os proprietários rurais que são os grandes atores aí desse contexto. E eles são os atores que têm nas mãos a possibilidade de agir para melhorar a condição de conservação dos recursos hídricos no sistema Cantareira. Mas aí se precisa criar estratégias, né? Esses sistemas rotacionados de pastoreio, sistemas consorciados de floresta, né? De árvores nativas com produção agrícola e animal. Então, desde que essas estratégias melhorem realmente a condição econômica das famílias, elas são as estratégias que as políticas públicas precisam focar, precisam investir de forma massiva, vamos dizer assim. Então, essa questão da juventude rural eu enxergo um pouco dessa forma. Mas a gente tem que pensar também que o social meio que interrelacionado ao individual, né? Cada indivíduo tem seus anseios, suas vontades, seus desejos, tem suas bagagens, né? Então tem um pouco de decisão individual, né? Desses jovens saírem do campo. E Fábio, só para complementar... Claro, claro. Perdão, então, só para complementar essa questão dos jovens, né, eu acho que concordo, né, com o Rafael dessa questão de renda, né, que acho que é fundamental para os jovens, né, para os produtores rurais,
mas também eu acredito que para eles começarem também, o importante é eles valorizarem essa região, valorizarem, né, os sistemas naturais, as florestas, né, os rios. Eu acho que a partir daí é que eles começam a desenvolver um interesse, né, de ficar e de melhorar a situação também que a gente tem na região. Né? E por isso também a gente, no projeto, a gente tem ações voltadas à educação ambiental, né? Onde a gente então vai trabalhar com crianças nas escolas públicas, né? Que é justamente para esse envolvimento e para levar esse conhecimento para essas crianças, né? Para elas começarem desde pequenas já aprenderem a apreciar e ver o valor, né, da conservação e da natureza. Né? Então, por exemplo, a gente tem desde trabalhos onde a gente leva as crianças para conhecer o viveiro, né, de produção de mudas, onde elas podem, então, acompanhar todo esse processo e elas mesmas produzirem, né, mudas, até ações, né, relacionadas com plantios, né, elas fazerem esse plantio na beira de rios, né, na beira das represas, que é justamente para a gente ter esse envolvimento, né, dessas crianças. E além disso, a gente faz compostagem, por exemplo, nas escolas, leva a horta, né, orgânica para essas escolas também, onde esses alunos têm essa interação, né, com essas atividades. Então, tudo isso para despertar, né, nessas crianças o valor, né, que tem a natureza, e eu acho que a partir daí é que eles começam de fato, né, a agir em prol desses recursos naturais. Né? E também, né, quando a gente faz os cursos de capacitação para produtores, a gente busca também trazer jovens, né, para participar desses cursos também. O que você falou agora, Alexandre, eu acho de suma importância, porque você falou de educação das pessoas que vivem ali, mas também da formação até de multiplicadores, né, do trabalho de vocês. Afinal, não dá para o IP estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que vocês fazem o trabalho numa área ali localizada e vocês consigam que as pessoas locais ali sigam com aquele trabalho adiante e faça depois outros multiplicadores, ou seja, com o tempo você só tem mais gente trabalhando em prol do ambiente, né? Exatamente. Na verdade, por isso que o projeto até chama Semeando Água, né? Está relacionado com isso também, né? Da gente plantar várias sementes, né? Então, vários multiplicadores que possam semear outras sementes também. Então, a nossa estratégia é até... Porque o território é muito grande, né? Se a gente somar toda a área do Cantareira, são 230 mil hectares, né? Que corresponde a 230 mil campos de futebol. Então, é uma área bem extensa, né? Que pegam 12 municípios. Então, como você falou, a gente não consegue, né, como instituição, fazer todas as ações necessárias que o Cantareira exige, né? Precisaria. Então, a nossa estratégia é justamente essa, né? A gente criar unidades demonstrativas, envolver as crianças, envolver os professores também, né, dessas escolas públicas, para que todas essas pessoas elas se tornem multiplicadores. Né? Muitas vezes, os outros proprietários vêm nos procurar porque eles conheceram as experiências, né, que outras pessoas que passaram pelo projeto. Né? E com isso a gente vai disseminando, né, essas informações e o desejo das pessoas de mudarem a região. O Rafael, qual que é o ponto, qual que é a importância da universidade nesse trabalho de conscientização das pessoas e de mudança de mentalidade das pessoas em relação ao campo e das pessoas que moram no campo? Fábio, essa questão de como as pessoas percebem, né, a sua relação com o meio, ela é muito diferente, né,
da população que está na cidade, uma população que vive na zona rural, especialmente uma população que já tem uma relação mais antiga, né, com o local, com o meio rural. E quando eu falo disso, eu estou falando, né, dos agricultores familiares. Então, geralmente, a agricultura familiar, ela tem a população rural, né, de agricultores familiares, tem uma sensibilidade bastante grande em relação à questão dos recursos naturais, porque eles dependem daqueles recursos de forma muito direta, né? A água no meio rural não vem da companhia de saneamento, ela vem da nascente, do poço artesiano. Então, qualquer ação prejudicial àquela fonte, aquele recurso, a família sente imediatamente. E é diferente das pessoas que vivem na área urbana. Então, não quer dizer que essa população não se sensibilize, não seja, vamos dizer assim, conservacionista. Não é isso. Acho que a gente não pode entender dessa forma. Muito pelo contrário, tem que entender que essas populações são mais sensíveis que as populações urbanas em relação aos recursos naturais. Só que, em algumas dimensões dessa relação, por exemplo, nos sistemas produtivos, na pecuária bovina tradicional. Então, o que eles têm disponíveis em termos de força de trabalho, em termos de instrumentos de produção, de insumos produtivos, permitem que eles conduzam uma atividade pecuária que não olha para a conservação do solo, ou seja, que afeta negativamente os recursos hídricos, como já foi falado aqui. Então, como mudar essa percepção, né? Eu acho assim, o trabalho de educação ambiental é fundamental, porque junto com essas pessoas, com esses grupos, com as comunidades, refletir sobre essas condições não favoráveis aos recursos naturais, à água, ao solo, e refletir quais foram os processos e quais são os fatores que causam esses efeitos prejudiciais. Então, eu acho que a educação ambiental, e nesse ponto eu acho que a universidade também pode atuar, fazer e construir processos como o IP constrói, de reflexão junto aos agricultores familiares, às famílias de moradores rurais, sobre como se encontram os recursos e quais são os fatores que causam a degradação desses recursos. E, a partir daí, de uma problematização dessa realidade, fazer com que as percepções mudem, mostrando que existem alternativas, que esses processos eles não são favoráveis, eles são prejudiciais e que eles são agentes da transformação desses processos negativos. Entendeu? Então, eu acho assim, tanto a universidade, né, como as organizações da sociedade civil, como o IP, eles podem atuar nesse sentido, né, de se aproximar da população e fazer com que processos de reflexão sobre a realidade aconteçam para, a partir daí, mudar a realidade e mudar a forma como essas pessoas percebem essas relações com a natureza. O Alexandre, nosso tempo aqui está quase esgotado, mas eu quero transferir essa última pergunta que eu fiz para o Rafael para você também no seguinte sentido, né? Muitas vezes o morador da região metropolitana de São Paulo, a relação dele com água não é ligado à natureza, mas é a casa dele, é abrir a torneira ali e ter água ou não ter. De que forma vocês, que fazem um trabalho de conscientização e de preservação junto ao sistema Cantareira, conseguem dialogar com esse cidadão urbano, com esse cidadão que não costuma ir até o sistema Cantareira, até a região da Cantareira, que vive só em São Paulo esperando que a água chegue na torneira?
Então, essa é outra questão super importante, Fábio, porque é como se houvesse uma ligação, né, entre as pessoas que moram na região do Sistema Cantareira e as pessoas da região metropolitana de São Paulo, uma ligação, uma associação que é invisível, né, que eles não conseguem enxergar essa ligação, que é super importante. Né? E no nosso trabalho, a gente busca também tornar mais aparente, né, essa ligação. Né? Então, o desejo que a gente tem, na realidade, é fazer do sistema Cantareira um sistema produtor de alimentos, né? E um sistema produtor de alimentos justamente para essa região metropolitana de São Paulo, né? Onde a gente possa, então, por exemplo, né, uma pessoa que mora na região metropolitana, ao consumir produtos, né, provenientes de sistemas agroecológicos do sistema Cantareira, ele está se beneficiando não só pelo alimento, né, mais saudável, mas também porque ele vai estar contribuindo, né, para um uso mais sustentável daquela região. E com isso vai estar ajudando também na sua segurança hídrica. Né? Então, essa conexão, né, é super importante de ser feita não só com as pessoas individualmente, mas as empresas também, né, que dependem dessa água do sistema Cantareira para os seus negócios. Né? Então, o que a gente busca fazer é uma ampla divulgação, né, através de ações de comunicação, que é justamente para fazer a conexão entre esses públicos. Então, por exemplo, né, a gente já fez uma campanha onde a gente chamava de infiltrados, né, que foi uma campanha através do WhatsApp, onde a gente identificou influenciadores, né, de diferentes áreas. Então, não eram pessoas que trabalhavam, né, com a questão ambiental, eram fotógrafos, chefes de cozinha, com diferentes dentistas, né, diferentes influências, e a gente mandava então informações para essas pessoas para que elas então disseminassem essas informações do sistema Cantareira e da importância do sistema para a questão dos recursos hídricos, né? Que era justamente para aumentar essa consciência de que a água ela não vem da torneira, né? Na verdade, ela tem um longo caminho, né, de centenas de quilômetros, né, até chegar na torneira. Então, essa conexão é muito importante de ser feita. Alexandre Ueso, do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ideias e Debates. Eu que agradeço, Fábio. Foi um prazer participar e poder falar um pouquinho dessa região que é tão importante, né? Que eu escolhi também para. Eu sou de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, mas escolhi morar aqui na região do Sistema Cantareira, que é uma região muito especial. Obrigado. Rafael Chiodi, da UFLA, né, Universidade Federal de Lavras. Muito obrigado também pela sua participação aqui no programa Ideias e Debates. Obrigado você pelo convite e agradeço pela oportunidade. Espero que tenha contribuído aí para o entendimento dos telespectadores, hein? Desse contexto, né, do sistema Cantareira que é bem interessante e complexo. Obrigado. Termina aqui mais um programa Ideias e Debates. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o nosso próximo encontro.